E para abrir, então, este painel, eu convido aqui com muito prazer Ananias Gomes, ele que é da Insole. Seja bem-vindo, Ananias. Eu vou tentar ser bem breve aqui na apresentação, mas aí o tema que a gente traz é um tema bem bacana, principalmente nesse mercado que está tão acelerado e com a dinâmica de venda e dinâmica de instalação bem forte. A Insole nos últimos... Vou passando aqui. A Insole é uma empresa desde 2013 que vem aí trazendo dinâmicas diferentes ao mercado, né? A gente já vem como toda empresa de mercado, passando por movimentos de arranjos. A gente inicia 2013 uma empresa de engenharia, né? E aí parte dos processos de engenharia estão associados, muitos deles, com projetos que eram dos antigos da chamada 13. E aí os dinossauros do setor aqui, por exemplo, o Hugo, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Os projetos que estavam lá, Petrobras, Goiás, Fernando Noronha, esses projetos bem mais antigos fazem parte da nossa história, então nós participamos desde o início com isso. Os primeiros projetos, por exemplo, no Rio Grande do Norte, nós fizemos parte disso. A Insole vem para o segundo momento de sua vida, a partir de 2015, com a mudança da norma, onde a gente passa a ter uma dinâmica diferente, que é um olhar de trazer uma solução ao cliente, fornecendo descontos, e aí a gente começa a estruturar esse formato de ganhos compartilhados, né? A gente sai de uma dinâmica de venda de solução de engenharia, passamos a ser um processo de venda de ganhos compartilhados, e agora a gente está indo num segundo momento onde a gente traz o olhar de soluções financeiras associado agora à conta de energia. E isso é muito bacana, porque esse olhar que a gente traz agora é um olhar completamente diferente do que muita gente tem feito no mercado, que é olhar do ponto de vista da conta de energia, olhar sobre o crédito e não olhar sobre a solução de engenharia especificamente, propriamente dito. E isso mexe um pouquinho com essa dinâmica do nosso formato. Essa dinâmica de olhar o cliente, só olhar do poder do crédito, é muito bacana, porque riqueza e pobreza estão associadas com o quê? Com energia. Quer saber se um povo é rico ou é pobre, avalie como ele consome energia. Né? A gente, durante o tempo, eu passei de um processo de scale-up da Endeavor, e durante o processo que a gente estava lá no scale-up da Endeavor, a gente começava a ter mentorias de alguns empreendedores de sucesso, e a gente foi escutando que no mercado chinês, por exemplo, se você quer avaliar o poder de crédito, ele verifica de quantidade de equipamentos eletrodomésticos você tem na sua casa. E aí, por isso, ele consegue liberar crédito, uma vez que lá não tem SPC, Serasa, não tem sistemas de crédito. A Insole já vem, alguns selos são importantes, durante já 4 anos já sucessivos, nós estamos entre as 10 melhores empresas para trabalhar, então o GTPW é um item bacana. Nós somos a primeira empresa no Brasil do segmento solar a ser signatário do Pacto Global, então é outro ponto importante. Somos das poucas empresas que participaram do processo de scale-up da Endeavor, então é um negócio muito bacana também. E fazemos parte lá do Vale do Silício brasileiro, chamado Porto Digital, lá em Recife. Quando a gente traz esse olhar do crédito para o olhar do cliente, a gente olha o poder de crédito associado à conta de energia. Isso é muito diferente do que vender painel solar, do que vender inversor, do que vender estrutura. E aí, uma das coisas que nós fazemos somos apaixonados por uma forma de mudar essa forma como as pessoas consomem energia e a forma como isso se relaciona com o cliente. Eu falo o seguinte, o cliente da distribuidora, o máximo que ele ganhou de alguém, se ele ganhou algum presente uma vez, foi um alicate da Tramontina na cor do cabo amarelo, eventualmente porque ele não fez o pagamento da conta. Se não for isso, ele nunca ganhou nada em troca por essa relação. E aqui a gente traz um olhar muito diferente. E aí, desse olhar, que a gente traz aqui, a gente diz o seguinte, né? Nós transformamos a conta de energia em um mundo de possibilidades, economias e vantagens. Basicamente, quando a gente traz esse olhar aqui, a gente traz um olhar de energia, da mesma forma que a gente fala um olhar sobre crédito, se aí se tiver um painel sobre financiamento, a gente pode falar de forma muito à vontade sobre isso. Eu falo muito ligeiro, então vou tentar falar um pouquinho mais calmo. Quando a gente traz o olhar de energia, né, a gente pode falar um pouquinho sobre a questão de solução técnica financeira, mas também nós podemos falar um pouquinho do modelo de engenharia, trazendo um case diferente que foi sucesso para o mercado, principalmente utilizando as ferramentas da Autodesk. A Insole foi a primeira empresa, e aí case mundial, da Autodesk. Quem não sabe, a Autodesk é a proprietária da AutoCAD. E, como todo mundo sabe, né, o processo de engenharia tradicional utiliza a AutoCAD como referência. Mas no mercado de aceleração feito nosso, com a dinâmica de projetos de todos os tamanhos, P, M, G, GG, existe a necessidade de você transformar essa relação, de modo que você possa introduzir inteligências ao mercado de forma diferente.
lá na Insole, a gente começou a utilizar o BIM como referência para a estrutura de engenharia. O que significa isso? A utilização do BIM, para muitos que não sabem, ela vem no processo completamente diferente, utilizando tecnologias para você inserir e acelerar os processos. Um projeto tradicional da Insole, e aí eu falo um pouquinho disso, porque os primeiros projetos que eu comecei a projetar em 2012, 2013, ainda era na base do papel, dimensionando sistemas ainda na base da folha do rascunho. Ainda não existia nem curso de PVCista na época. Então, eu falando isso, me sinto até velho. A gente começa a trazer um olhar bem diferente sobre essa ótica. Esses desafios, né, nós passamos por alguns processos, né? O processo de adoção. Nós já estamos há 1 ano já com a tecnologia implementada dentro da companhia. Esse processo de implementação vem desde desenvolvimento de famílias e padronização de templates, ciclos de treinamento com projetista. Então, a gente muda completamente o perfil de projetista. Eu, hoje, na Insole, tenho muito mais desenvolvedores de sistema do que engenheiros. Então, hoje eu tenho 32 desenvolvedores e acho que eu tenho 10 ou 12 engenheiros. Isso muda completamente a forma de você pensar em engenharia. Começamos em julho o projeto piloto, tá? Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é case, referência, pode procurar no Google, isso é tudo já público já. E começamos em outubro, nós começamos a implementar nosso projeto de implantação da metodologia piloto lá na companhia. E em janeiro de 2021, nós começamos a fazer a integração, associando isso a controle de custos e a qualidade já com SAP, já inserido, essa referência já do SAP. Quando a gente fala de inovação em engenharia, em nosso caso especificamente aqui, a gente está falando em 4 pilares, né? Primeiro, implantação de nova tecnologia. Isso é muito bacana, porque você traz um olhar diferente. Inteligência no processo inteligência no processo de projeto, que é outra dinâmica também um pouco diferente. A implementação não apenas do drone, mas de outras tecnologias associadas, como o BIM, Dynamo, o Dynamo e o BI. E um outro formato é a gestão baseada em dados para a engenharia. E aí, quais são os desafios que nós enfrentamos quando levar à busca de novas tecnologias? E aí vem bem diferente o processo, porque quando a gente foi buscar essa metodologia no mercado, não se tinha muita referência, principalmente dentro do mercado do setor fotovoltaico. Mas por quê? O primeiro ponto, por que fazer isso, né? O primeiro ponto é por que fazer isso. Primeiro porque, dentro do processo de engenharia tradicional, o volume de projetos que nós começamos a vender não dava mais para sustentar isso utilizando projetistas, utilizando AutoCAD. Porque era um volume muito grande de projetos, e um projeto que era até então desenhado por um projetista tradicional, ele demorava 3, 4, 5, 6 dias, 10 dias, e o volume não dava conta. Por mais que a gente tentasse, na época, desenvolver empresas terceirizadas que pudessem fazer a engenharia, a gente não conseguia dar conta desse processo. Aí vocês perguntam, sim, mas qual é o volume mínimo de projetos? Só para vocês terem uma ideia. Nós estamos falando de uma esteira de mais ou menos 500, 700 projetos dentro de uma rotina de um ciclo pequeno de um trimestre. Então, é um volume muito significativo de volume de projetos. E aí, quando a gente traz esse conceito de metodologia, a gente vem aqui com alguns pontos que eram pontos importantes para mudar. Primeiro, a primeira dor é que o volume de projetos era muito grande. Segunda dor, para um volume, eu necessitaria de um volume gigante de projetistas, né, tradicionais, engenheiros, com habilidade e conhecimento de AutoCAD. Isso não era tanto problema, né, de contratar engenheiros com isso, mas o volume e o tempo era, sim, importante. Então, a gente vem aí com um olhar de precisão. E aí, né, quem projeta com AutoCAD sabe como é que é a dinâmica, né? Projeta, depois lista de material, não sei o quê. Tudo aquela dinâmica, vocês sabem como é problemático. E não só problemático do ponto de vista de incerteza, mas problemático do ponto de vista de precisão também. E aqui a gente traz uma metodologia bem diferente, né? Primeiro, quais eram os principais pontos? Duas dores definidas, quais eram os pontos agora em mudar a metodologia? Primeiro, precisão de informações de projetos dependentes de medições manuais, né? Tudo era muito manual, da formação, da lista de material e etc. O projeto, o encaminhamento, tudo era muito manual. Precisão, a previsão de crescimento massivo de ritmo de produção não era suficiente, no que eu falei, né? O volume do projeto era um volume significativo, e isso não dava conta por conta disso. O projeto era simplificado, então, sim, queria diminuir, para aumentar o volume, às vezes tem que diminuir a quantidade de pranchas para o projeto, e isso terminava tendo problema na hora de projetar, e aí era menor a assertividade dos processos, então começava a dar muito erro no processo.
Os quantitativos eram gerados a partir de estimativas, né? Dentro do conceito tradicional, é tudo sob ótica de estimativa, então isso era muito ruim. E a impressão de custos que estava associada àquilo ali, porque aquela lista de material teria que ser correspondida com outra lista de custos, e isso era muito complicado. Para cada ponto desse aqui, nós começamos a criar umas estruturas diferentes. 5 minutos só? Vocês vão perder do melhor do bolo, vamos embora. Então, dentro da precisão, nós começamos a utilizar o conceito de drone, não do ponto de vista de fotografia, porque isso já todo mundo faz, pega o drone, sobe, tira foto, mas trazer o drone não com olhar de fotografia, mas um drone gerando nuvem de pontos a partir de objetos. E esse conceito muda completamente a retórica do que a gente está falando aqui. Porque ao invés de tirar uma fotografia e subir para um ambiente do seu HD, a gente tem o drone funcionando real time com essa base de instalação, fazendo, na realidade, mapeamento do objeto e gerando em um ambiente em nuvem, que isso, cruzado com bibliotecas automatizadas, geram projetos de forma quase que imediata. Desafios principais, né, eram identificar benchmark do setor e outras indústrias, inexistência a nível mundial de bibliotecas específicas para projetos fotovoltaicos, dificuldades para encontrar profissionais qualificados, com BIM, com Revit, Recap, necessidade de treinamento em larga escala, então era muito complicado fazer isso, porque, na realidade, a gente teve que criar uma estrutura nova de treinamentos para isso. A quebra de paradigma, né, e a resistência à mudança da engenharia tradicional, vocês sabem como isso é sempre resistente, né? Nós, engenheiros, de modo geral, nós somos muito, né, pragmáticos com relação a determinadas mudanças. E um extensivo projeto de P&D. Na realidade, eu não falo de P&D, não. P&D é para gente rica. Aqui é testar e falhar mesmo, que é coisa de pobre. Então, é testar e falhar, testar e falhar. P&D é quando tem dinheiro sobrando, isso é para coisa de gente rica. Então, tudo isso aqui foi feito dentro da companhia. O fluxo de processo, né, certamente você já convive com essa dinâmica, né, de vistoriar o site. Então, vai lá, antes de fechar a venda, manda o vistoriador fazer os mapeamentos, interação com fornecedores, instalação, teste, comissionamento, inspeção de concessionário, tudo isso já é parte do dia de vocês e fazem parte de forma bem habitual. Essas dinâmicas aqui na Insole eram uma dinâmica que você tinha nada diferente do que certamente muitos fazem, né? Dinâmica de projeto executivo, suprimentos interagindo com SAP, não sei se todos utilizam SAP, implementação a partir do MX Project, então tinha um engenheiro lá que fazia toda aquela dinâmica de processos, a parte dos AUS-Builds, OIM, medição, depois as certificações, leituras de campo, e toda a parte pós-venda lá, utilizando muitos dos softwares que os fabricantes de inversores disponibilizavam. Nós praticamente mudamos toda a dinâmica do processo, né? Então passamos um processo a partir de vistorias com drone, escaneamento de pé direito das instalações, seja no solo, seja no telhado, através de nuvem de pontos, né, onde o processo de viabilidade. Toda a parte de modelagem 3D, ela é feita em forma automática, e só para você saber, tá? É um projeto que antes durava 3 dias, hoje na Insole é feito em 5 horas, com quase 98% de precisão. E isso já cruzado com a lista de material no SAP e com o WMS lá no nosso CD. Então, veja a dinâmica. Isso acontecendo em qualquer lugar do país. Os projetos executivos são todos automáticos a partir disso aqui. Toda a dinâmica e interação com o PVSys também é feita através de macros e APIs específicas. E isso tudo gerando uma lista de material integrada diretamente, já com os cálculos de cabeamento, perda de tensão, tudo isso em listas de materiais que são já entregues no SAP e já direcionando para o nosso WMS no CD. Sem contar que a gente conseguiu cruzar isso dentro da dinâmica de acompanhamento de projetos lá dentro do BI. Isso aqui, pessoal, foi o que permitiu a gente poder crescer de forma acelerada, sem ter a grande dinâmica, sem ter nenhum problema com relação à qualidade da engenharia. A gente fala que nesse mercado que vem muito acelerado, né, vender não é tão difícil, principalmente por um mercado que está tão aquecido, onde a dinâmica, o mercado, o cliente quer, ele é buscado. Mas existe depois um segundo momento que é muito forte dentro dessa dinâmica. Eu praticamente não tenho mais muito tempo. Tem um videozinho aí, não sei se o rapaz vai conseguir passar, só para vocês terem noção do como é que isso é feito real time. Então, basicamente, pessoal, isso aqui é a evolução lá interna, né, o diagrama de filar, mais lista de material no AutoCAD. Isso é o velho e habitual modelo tradicional. E aí você tem análise de custo, pós-execução, você não consegue fazer isso, né, antes, entre aquele planejamento previsto e realizado,
O controle de qualidade e custo não são padronizados. A LM é um padrão, é alguém que vai lá, bota no Excel lá, e alguns sistemas são utilizados. Os projetos são todos em AutoCAD, isso aí é um projeto, né, antigo, esse formato, né, que era colocado na distribuidora. E aí, no projeto executivo, era estimativa de custo inicial, controle de qualidade não padronizado, LM era tudo estimado. E no projeto executivo, utilizando uma metodologia BIM, a gente fala de controle de custo, acompanhamento em todas as fases do projeto, isso é automático. Se você trabalha por preço médio móvel, isso já está interagindo. Então, quando você faz o processo de compra e você coloca isso dentro da dinâmica do seu software lá, juntamente com o SAP, ele já cruza, está automático, então você vai saber exatamente qual é o preço médio móvel. Os controles de qualidade integrados, tudo isso são automatizados, e a LM é uma LM específica. E aí a gente já consegue fazer todos os templates já associados, isso, como eu falei, né, em 5 horas, em qualquer lugar do Brasil, a gente consegue ter o projeto com 98% de assertividade. Esse é o vídeo, não sei se ele vai conseguir passar. Vai conseguir? Vai não? Próximos passos, né? E sim, o que é que isso resultou? Né? Quais foram as grandes conquistas para a Insol? Primeiro, redução no custo da elaboração de projetos. Isso aí foi um grande passo significativo para a gente. Aumento da produtividade da equipe. Então, assim, a gente começou a ter um aumento significativo da produtividade, porque nós começamos a colocar literalmente como células de produção. Melhoria do fluxo e confiabilidade das informações em toda a fase do processo. Agilidade na logística, com automação da geração de lixo de materiais. Isso, como eu falei, né? Quem entende um pouquinho de logística sabe como é que funciona isso. Então, fechou o projeto, apertou, aprovou, está aprovado, já está lá no CD, a turma já fazendo lá, tudo separação em fila, só fazendo material. Isso transformou uma dinâmica bem rápida de entrega. Economia de recursos, redução de prazo e risco. Então, a gente começou a melhorar muito nisso. Nesse momento, pessoal, a gente não para de desenvolver. Nesse momento, a gente está fazendo agora teste utilizando drones que estão com laser, que é outra dinâmica que a gente está utilizando, né, para poder melhorar ainda mais a questão de textos e etc., e questão de também logística. E outra conquista foi a criação de uma biblioteca de famílias parametrizadas que permite agilidade e confiabilidade, utilizando agora já a inteligência artificial por trás de tudo isso aqui. Então, tudo isso aqui já são conquistas já dentro da companhia. Nesse momento aqui, o que nós estamos fazendo? Né? Nesse momento, estamos implementando o planejamento físico-financeiro para todos os projetos também em real time. Então, o projeto está acontecendo lá. A gente sabe exatamente como é que está o ciclo do projeto. Isso tudo com BIM. Estamos colocando toda a parte de as-build também no BIM. Estamos colocando toda a parte de monitoramento, manutenção preventiva e corretiva também no BIM. E nesse momento aqui, né, em função da característica do padrão dos telhados e solos, nós já conseguimos fazer cruzamento de imagens e já fizemos agora a implementação agora de inteligência artificial no processo de tratamento de imagem. Então, são ganhos que a gente está conseguindo fazer lá. Então, pessoal, tentei falar rápido, acelerado, para tentar passar a imagem aqui e agradeço aí a oportunidade. Muito obrigado, Ananias.